O capítulo 14 de Isaías, nos seus 3 primeiros versos, inicia com uma declaração da restauração do povo hebreu, da libertação do povo hebreu. Essa declaração, vamos lê-la. O Senhor se compadecerá de Jacó, uma vez que mais elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se chegarão a ele a casa de Jacó. Os povos o receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão aqueles que o oprimiram. No dia em que Deus vier a dar descanso ao seu trabalho e do seu temor e da dura servidão com que se fizeram servir. Essa profecia, irmãos, era uma profecia condicional. Se o povo de Israel obedecesse a Deus, eles teriam esse futuro, essa restauração. Entretanto, isso não se aconteceu. Lembre-se, irmãos, isso quando Isaías escreveu era aproximadamente o ano 716, 715. E o cativeiro de Babilônia aconteceria pelo ano 615, 605, 610 aproximadamente. Mas ainda, irmãos, agora o texto de Isaías continua falando da queda de Babilônia, que ocorreu em 538. Portanto, muitos anos, quase 2 séculos depois da declaração de Isaías. Veja lá, Isaías 14, 4. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Após essa declaração da profecia da restauração de Israel, o Senhor disse a Isaías: faça agora uma zombaria do rei de Babilônia. Ria do rei de Babilônia. Faça um motejo, uma parábola. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. E na parábola, o rei de Babilônia se encontra com outros reis mortos. Obviamente, irmãos, a Bíblia não estava aqui tratando do estado dos mortos, mas estava tratando da condição de que o rei de Babilônia também morreria, a tirania morreria. Assim como outras tiranias do passado, assim como outros reis do passado. O texto de Isaías, ainda no capítulo 14, versos 12 a 14, fala sobre a soberba do rei de Babilônia. Mas essa aplicação, irmãos, dos versos 13 a 14, elas se aplicam de maneira muito mais intensa, não somente aos reis de Babilônia, mas a Satanás, como nós vamos ver em seguida. Veja lá. Como caíste do céu, estou lendo o verso 12 do capítulo 14. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Os reis de Babilônia, irmãos, eram conhecidos pela sua soberba, pela sua altivez. Quero ler com os irmãos o texto de Daniel, no capítulo 4, falando do rei Nabucodonosor, 4:30, uma passagem muito conhecida. Disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor estava atribuindo a si próprio, todas as conquistas de Babilônia, se orgulhando das conquistas de Babilônia. Entretanto, irmãos, os reis de Babilônia, eles eram religiosos, a sua religião, eram devotos, eram servos do rei Marduk. E nenhum rei de Babilônia, irmãos, se colocaria nessa posição tão de soberba, afrontando a Deus, querendo ser igual a Deus. Havia uma cerimônia no festival de Ano Novo na Babilônia, quando o rei
tirava todas as suas insígnias, todos os seus símbolos de poder para se apresentar diante do rei, diante do deus Marduk. Mas então, irmãos, a quem é que se refere esse texto que lemos, o texto de Isaías? A estrela da manhã, a estrela da alva. Se compararmos este texto, irmãos, com o texto de Ezequiel nos versos do capítulo 28, verso 2, depois dos versos 3, no capítulo 28 praticamente, também há uma profecia contra o rei de Tiro. E lá então, irmãos, nós vamos ver o seguinte, vamos ver Ezequiel, capítulo 28, verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Falando do rei de Tiro, nós vemos que essa declaração de Ezequiel, essa profecia contra o rei de Tiro, se ajusta, tem paralelos muito fortes com a profecia de Isaías 14, como eu estava lendo. Quais são esses paralelos? Esse rei, ou esse personagem, estava no Éden, era um querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus, era perfeito até que se achou nele a iniquidade. Foi expulso do santo monte e foi destruído pelo fogo. Finalmente será destruído pelo fogo. Quem é essa figura, irmãos? A quem isso se aplica? O texto de Apocalipse, irmãos, nos ajuda a identificar este personagem. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus aliados batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quem é que estava junto com Deus? Era querubim ungido, estava no monte juntamente com Deus, no Monte Santo, juntamente com Deus, e foi lançado aqui nessa terra. João, aqui no Apocalipse, claramente indica quem era esse personagem. Esse personagem era Satanás. E veja ainda, irmãos, no capítulo 20 de Isaías, no capítulo 20 de Apocalipse, perdão, no verso 10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. No dia e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Satanás, irmãos, o pecado de Satanás, o primeiro pecado de Satanás foi o orgulho, a soberba. Orgulhou-se da sua posição no céu. Era querubim ungido, estava junto de Deus. Mas esse orgulho, irmãos, quis com que ele se tornasse igual a Deus. Quis que ele pensasse em ser como Deus, sendo homem, ou melhor, sendo uma criatura, né? A Bíblia está dizendo, quando diz sendo homem, ela está falando sendo uma criatura. E o Senhor Jesus, irmãos, qual o exemplo que o Senhor Jesus nos dá? Satanás nos dá um exemplo terrível do que o orgulho pode fazer. E Jesus agora, irmãos, nos aconselha, em Mateus 11, no verso 29, ele nos aconselha como devemos nos conduzir, como devemos nos pautar, como deve ser a nossa vida. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é manso e humilde de coração, e ele diz o quê? Aprendei de mim. Se tem uma coisa, irmãos, uma outra coisa que nós devemos aprender de Jesus, entre todas as coisas que a gente tem que aprender de Jesus,
mas nós devemos aprender de Jesus a ser humildes. Se nós somos humildes, irmãos, se formos humildes, a promessa do Senhor Jesus é assim: vocês vão ter descanso para as vossas almas, descanso nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e afaste de nós, mas afaste de nós de uma maneira decisiva qualquer manifestação de orgulho. E que nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, sejamos humildes. Humildes porque sabemos que dependemos unicamente de Cristo para a nossa salvação.